Fala pessoal, tudo bem com vocês? O day after, né? O dia seguinte do derby, algumas questões pra gente falar como possíveis punições de jogadores depois do clássico. A gente vai falar também da chegada de Alan do Flamengo ao Corinthians. Será que ele pode ajudar? Vai ser titular? Quem sabe? E também Memphis Depay se manifestando após a perda do pênalti. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você já tá inscrito no canal? Eu sei que tá, né? Se não tá, é só o que eu peço pra você, tá bom? Me ajuda? Se você gosta dos meus vídeos, dos meus conteúdos, é só o que eu peço pra você, tá bom? Vamos lá. Vamos falar do Corinthians porque o Memphis se manifestou, né? Publicou uma nota no seu Instagram. Vou ler aqui pra você, né? O resultado da noite passada não reflete nada o jogo, realmente, né? Porque o Corinthians foi superior tecnicamente, mas o Palmeiras foi eficaz e acabou vencendo o derby. Mostramos a maioria do jogo, né, a maior parte do tempo, o que queríamos mais do que eles, mas infelizmente não fomos eficientes o bastante. A situação do pênalti deixa um gosto amargo, porque nunca escorreguei ao longo de toda a minha carreira. Todo mundo viu o que aconteceu, mas tudo bem, ele se referiu ao Andreas Pereira, né? Assumo a responsabilidade por isso. Minha cabeça está erguida, acredito no meu time. Com a Fiel apoiando, né, com os torcedores apoiando, em breve levantaremos outro troféu. Seguimos em frente, we move forward. Ele escreveu esse texto em inglês, né, no seu Instagram, com bastante apoio da Fiel torcida depois da perda do pênalti, o escorregão e tudo mais, que a gente sabe que teve alguns impactos, né, ou o gramado, ou a chuteira, mas especialmente a atitude, né, do Andreas Pereira. Que eu vi que gerou debate, né, ao longo do dia, muitas pessoas se dividiram, né, algumas pessoas entenderam que aquilo faz parte do futebol e outras de que a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Gostei muito da entrevista do Ranieri. Acho que o Ranieri tá na dele dentro de uma realidade de minimizar o fato depois de você ter perdido um jogo e entendendo que o Corinthians também poderia ter feito a parte dele ao ir lá e impedir ele que fizesse isso, ou o próprio árbitro coibido, o Andreas Pereira. O Ranieri meio que não quis valorizar a atitude do Andreas, dizendo que não foi por isso, né, que o Corinthians perdeu. Que no Paulista, né, o Veiga chuta e o Hugo defende, se eles tivessem feito aquilo, e quem estaria comemorando hoje seria o Corinthians. Eu entendo a declaração do Ranieri e acho até louvável, tá? Porque ele não justificou, ele não usou como desculpa a questão do gramado lá feita pelo Andreas e o escorregão do Memphis. Ele entendeu que, cara, não aproveitamos, beleza, a gente também não fez a nossa parte, deixamos o cara fazer o que ele quis, que sirva de alerta para os próximos e tal, então que a gente aprenda a lição e vamos lá, vamos pro próximo derby. Gostei, mostrou uma postura de, cara, entendeu? Perdemos na bola, porque o futebol tem disso, né? Mesmo que você seja superior. A final do Paulista do ano passado, por exemplo, o Palmeiras teve mais a bola, foi mais propositivo e numa jogada o Yuri Alberto foi lá e fez 1-0 na casa do Palmeiras no primeiro jogo da final e isso acabou resultando inclusive no título paulista, futebol. E o Ranieri deu essa tônica. Agora, a gente, como formador de opinião, precisa entender que, na minha opinião, por exemplo, não precisaria o Corinthians ficar atento a isso. Não precisaria o árbitro ter que se preocupar com o jogador que vai lá cavocar a marca da cal, a marca do pênalti. Isso acontece desde que o mundo é mundo? Sim. Inclusive coisas piores, né, em que a gente já melhorou. Mas é futebol raiz, é futebol que é do jogo e tal. Pode ser do jogo, pode ser algo raiz, pode ser algo, em tese, permitido e até valorizado pela parte que inclusive vence o jogo, né? Do tipo, pô, a gente foi mais malandro do que o outro, do que o adversário. O futebol também tem uma questão mental envolvida. Agora, dentro da regra, eu não posso defender algo que não é correto, que inclusive infringe a regra, né? Estamos falando de um antijogo, de uma conduta antidesportiva, de um jogador que está ferindo um equipamento do espetáculo lá, né? Em que duas equipes estão jogando, ele vai lá e prejudica o gramado, a parte do gramado que será utilizada pela equipe que foi, digamos assim, beneficiada, ou beneficiada não, que foi, digamos assim, que recebeu a penalidade por conta de uma infração do adversário. Então a equipe adversária ela foi infratora e ela vai lá e ela comete mais um ato para poder prejudicar a equipe que tem
por direito, um pênalti para cobrar. Independentemente se você acha que foi pênalti ou não, o juiz marcou. Então, assim, eu não posso minimizar isso como fez o Ranieri. E eu entendo o Ranieri fazer isso. E acho até que é uma postura interessante para você criar forças e buscar se reerguer. Agora, a gente desse lado aqui não pode permitir isso. Inclusive, tem uma informação do Portal UOL de que o Tribunal de Justiça Desportiva pode, inclusive, muita gente me perguntou isso, eu comentei na live pós-jogo, fazer uma denúncia ao Andreas Pereira, já que foi algo não verificado pela equipe de arbitragem no campo e que deveria ter sido feito, né? Por exemplo, o assistente, o Bandeira, que está lá daquele lado, ele não estava cercado por jogadores como o Rafael Claus. Qual é a atribuição dele naquele momento? É perceber tudo que está acontecendo no campo. E eles também, bastava ele avisar o árbitro que o árbitro aplicaria o amarelo para o Andreas Pereira. E de repente lá os jogadores do Corinthians, atentos a isso, iriam verificar a condição do gramado ali para a cobrança da penalidade depois. Nem o quarto árbitro, o VAR não pode interferir, por não ser um lance de cartão vermelho. Aí é uma questão de protocolo. Mas a equipe dentro de campo deixou passar, assim como os jogadores do Corinthians, né, que poderiam ter tido a malandragem de ir lá impedir. Mas isso eu não vou exigir, né? Eu vou exigir do comando do jogo, da arbitragem, que preza pelas leis do jogo, né? E o Andreas pode ser denunciado, já que foi algo que passou batido pela arbitragem e não está na súmula, inclusive. Assim como na comemoração do Flaco Lopes, o Luigi, menino da base do Palmeiras, que entra no segundo tempo, ele dá um bico na bola em direção à torcida do Corinthians e atinge um torcedor. Isso, se a arbitragem está em campo, né, e percebe como intencional, pode inclusive aplicar um cartão vermelho para o jogador do Palmeiras. O VAR também não verificou. Porque o VAR também, imagino eu, estava preocupado ali com a confusão gerada pelo chute na bandeirinha do Flaco Lopes, que ocasionou um cartão amarelo e toda aquela confusão generalizada. Então o VAR fica analisando aqueles lances ali para ver se tem algum tipo de agressão, alguma coisa que fuja do tom. Esse lance ele é muito rápido e eu não sei nem se o VAR teria uma imagem que flagra isso, porque é no outro canto. No outro ponto, né? É atrás do gol, mais pro lado esquerdo, e o Flaco vem pro lado oposto comemorar por aqui, gerando toda aquela confusão. O Luigi, ele dá o balão na bola justamente lá daquele lado. Então, a gente não sabe se o VAR teria imagens. Agora, o TJD, tendo alguma imagem que flagre isso com mais exatidão, pode também oferecer denúncia. São reflexos e consequências. Mas mais do que isso, eu preciso trazer também as consequências para o Corinthians de Dorival. Primeiro que eu acho muito bacana que a tônica da torcida, de onde eu consegui acompanhar, foi de que realmente o Corinthians fez uma boa partida. E em muitos jogos, o Dorival chegou após o jogo e disse: nós merecíamos sorte melhor, nós jogamos melhor e não vencemos. E eu não concordei com ele. Em muitos casos, em outros eu concordei. Em muitos casos eu não concordei. Cara, não, as suas escolhas não foram legais, individualmente o time não esteve bem. Dessa vez, eu acho que todo mundo entendeu que realmente fez parte. Realmente foi uma questão assim ocasional. De um time que foi estratégico, que se permitiu sofrer, que teve o goleiro fazendo boas defesas, em que o Corinthians não teve a competência de fazer o seu gol, inclusive na penalidade, mesmo com o contexto da questão do gramado, da marca da cal, e o Palmeiras foi lá e aproveitou e venceu o jogo. Mas muitos torcedores, cara, faz parte. Porque o Corinthians mostrou um bom futebol. Mais do que mostrar um bom futebol, foi um Corinthians que, assim, vem se ajustando, vem consistente com o Dorival. Quando ele coloca titulares, você vê algumas evoluções individuais. Citei aqui o Gabriel Paulista depois do jogo, o Breno Bidon, que foram destaques individuais do time. Mas, acima de tudo, você vê um Corinthians com jogadas. O Palmeiras, por exemplo, a gente falou aqui, se não vencesse, a crítica seria pesada ao time do Abel. Porque, taticamente, foi um time muito inferior. Ele não criou grandes jogadas, ele apostou em contra-ataques. Se você olhar o Corinthians ele mostrou uma maturidade para encarar grandes adversários, como o Palmeiras, que tem um elenco valioso, como o Flamengo, como foi na final da Supercopa, como o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, qualquer adversário. O Corinthians ele mostra uma consistência de jogadas, de ultrapassagens, de cruzamentos para a área, mas também de jogadas por dentro, de meias que aproximam, de volantes que pisam na área e que chegam com força, de laterais que apoiam muito, de defensores que vivem boa fase. Então,
Então, assim, eu acho que é um Corinthians que mostrou uma cara de time e que pode, obviamente, acrescentar em termos de elenco ali na frente, né? O Caio César chegou, lesionou, mas ali na frente vai ajudar. Tem outros nomes para chegar. E aí tem o Alan do Flamengo. Mas só para concluir a respeito das consequências, me parece que o torcedor entendeu que o Dorival, por mais questionamentos que possamos ter em relação a pontos corridos, em relação a algumas escolhas que ele faz, o Corinthians hoje tem uma cara. E demorou muito para isso acontecer. Ano passado eu lembro que ele era muito criticado e aí chegou um momento que a gente pensou assim, cara, se ele não ganhar a Copa do Brasil, mas ele ganhou, né? E teve um crescimento muito grande na reta final, depois de um transfer ban e depois de alguns jogadores machucados forem se recuperando. Ele ficou sem o Garro muito tempo, ficou sem o Memphis muito tempo, até o Yuri, né? Ficou um período ausente. Quando ele teve todo mundo, quando a gente fala todo mundo, né? São os principais jogadores, a sua força maior, ele mostrou que ele realmente conseguia fazer frente. E eu acho que isso é que o torcedor pensa hoje. Por mais frustrado que esteja com o resultado do derby, o torcedor está pensando o seguinte, cara, dá para fazer frente, dá para encarar grandes adversários, dá para encarar uma Libertadores e disputar. Não sei até quando, mas dá para disputar. E o Alan do Flamengo está chegando naqueles moldes que a gente já tinha trazido, de um valor que o Corinthians não vai pagar ao Flamengo, mas vai ter que arcar com os salários de forma integral. Isso basicamente dá um equilíbrio no seguinte sentido, o Flamengo até aceitava pagar uma parte ou reduzir, né, o salário do Alan, né, para que o Corinthians não pagasse na totalidade, já que ele não ganha pouco, né? A gente falou aqui cerca na casa de R$ 1 milhão. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians teria que pagar pelo empréstimo. O Flamengo aceitou não pagar desde que ele pagasse todo o salário. Então a coisa ficou, né? Tudo bem, o Corinthians não paga para tê-lo, mas vai ter que arcar com o salário dele. E o Corinthians estava de olho no Alisson, estava de olho em outros jogadores para substituir o Maicon, por exemplo, né? A função do Maicon. Tudo bem que o André acabou virando titular, o próprio Matheus Pereira chegou e não necessariamente faz a função do Maicon, mas eu acho que ele ocupa também o mesmo espaço, mas faltava um jogador para o setor que fizesse essa função que hoje o André exerce. O André hoje é titular numa função que eu acredito que o Alan possa jogar. O Alan vai barrar o André? Eu acho que não. Acho que a temporada é longa, tem jogos de 3 em 3 dias, vai ter uma reta final de Paulistão agora, vai ter o Brasileiro afunilando, daqui a pouco tem Copa do Brasil e Libertadores, então é importante você ter elenco. Não vamos reclamar agora, mas aí, e quem vai ser titular? E não importa porque precisa de elenco de 2 jogadores pelo menos para cada posição, para você poder disputar, competir em todas as frentes. E o Alan, cara, eu vi esse cara jogar muita bola, especialmente no Atlético Mineiro. E no Flamengo ele realmente acabou sumindo porque a concorrência é muito grande, né? E estava fora dos planos, eu tenho convicção de que se ele jogar assim 60% do que ele sabe, não precisa ser tudo não, ele vira titular absoluto do Corinthians. E aí às vezes o cara precisa mudar de ares, precisa ter um técnico que confia nele, que faz o pedido pela sua contratação, que conversa com o cara, que explora aquilo que ele tem de melhor. E se tem algo que o Dorival faz, por mais críticas que a gente possa ter a ele, se tem algo que o Dorival faz é potencializar jogador. Eu vi ele fazer isso no São Paulo com o Alisson, por exemplo. E vi ele fazer isso no Corinthians com o Breno Bidon. O Dorival ele tem uma virtude, cara, de entender o jogador e olhar, a sua característica é essa. Muitas vezes ele se atrapalha. Porque eu vi, no começo, ele inventar uma posição para o Ranieri, que não era a habitual, querer o Maicon de primeiro volante. E eu pensava assim, Dorival, às vezes ele se equivoca, né? Até porque muitas vezes quando o cara chega no ambiente, ele testa o jogador. Mas ele achava que o Maicon, pela qualidade técnica de saída de bola, tinha que ser primeiro. E o Ranieri poderia jogar mais à frente. Depois ele percebeu e inverteu tudo, né? Mas ele acordou. E aí ele queria um cara para fazer essa meia armação e encontrou no Breno Bidon esse cara. Testou, até o Bidon virar o jogador que hoje virou. E isso, inclusive, valora o preço do atleta para venda. Porque uma coisa é você vender um volante, outra coisa é um meia. O Bidon hoje tem outro valor de mercado, desde que ele surgiu, chegou e era um segundo volante, às vezes primeiro volante do Corinthians. Porque o Bidon tem essa capacidade, o Dorival descobriu isso e potencializou isso. Se o Dorival conseguir fazer isso com o Alan e com todos os jogadores que ele está percebendo ali no dia a dia, eu tenho certeza que o elenco acaba encorpando, melhorando. O Matheus Pereira é um exemplo também, acho que vai crescer muito ainda no time, pela qualidade técnica que tem. Então, os reflexos do derby, eles me parecem menores em termos negativos.
exatamente pela consciência do torcedor, do contexto Corinthians, de que, cara, há um trabalho aqui. Há um clássico que foi perdido, mesmo jogando melhor, que faz parte dentro de uma primeira fase do Paulista, mas que lições podem ser aprendidas, ajustes também, só que há um contexto, há um trabalho, há uma consistência e há uma perspectiva. E eu acho que isso muda tudo, muda o jogo. Faz com que o Corinthians de Dorival comece 2026 com uma casca maior. Você olha para o time e você vê alguma coisa. A temporada é longa, tem muito pela frente e esse clássico agora é lamber as feridas. Porque E aí, Fiel, o que você achou da contratação do Alan? Você gostou? Comenta aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva aí no canal.